Fala galerinha do primeiro ano do sétimo moderno. Sou o professor Wesley Farias e estou chegando para mais uma aula de biologia. Hoje nós falaremos sobre questões relacionadas às ideias de Mendel sobre a hereditariedade. Primeiro, quero colocar para vocês aqui o significado dessa palavra, hereditariedade. Hereditariedade nos dá a ideia de transmissão de características de uma geração para outra. É aquilo que nós recebemos dos nossos pais, né? Cor do olho, tipo de cabelo, a nossa altura, comportamentos, que isso ocorre em geral, com seres vivos na natureza, né? E nós vamos ver isso nas ideias de Mendel, né? Vocês já ouviram falar em Gregor Mendel? Não? Eu vou apresentar ele para vocês aqui hoje. Mendel era filho de camponeses pobres, entrou para o mosteiro de Brunn, na Áustria, da Ordem de Santo Agostinho em 1843, com 21 anos. Além da vida religiosa, estudou física experimental, botânica e matemática na Universidade de Viena, participando também de sociedades científicas. Portanto, eu sempre gosto de colocar que Mendel foi um monge / cientista, né? Tinha sua vida religiosa, mas era um cientista. E é isso que nos vai interessar nesse momento, o seu lado cientista. Porque Mendel, ele tinha uma motivação para a investigação científica. Ele queria saber como é que eram transmitidas as características hereditárias em plantas de ervilhas. Isso mesmo, ervilhas. E desse estudo que eu vou apresentar aqui para vocês, Mendel se tornou um pesquisador importantíssimo dentro da biologia. E por esses estudos, ele ficou conhecido até hoje como o pai da genética. Ele contribuiu enormemente para essa ciência chamada genética. Aqui eu quero só mostrar para vocês essas imagens aqui da ervilha, né? E das suas sementes. Prosseguindo aqui, pessoal, vamos falar dos experimentos de Mendel. Então Mendel escolheu a ervilha e ele sabia que a ervilha tinha uma característica de ser hermafrodita, ou seja, na estrutura reprodutiva da ervilha, que é a flor, né? Ela possuía a parte masculina e a parte feminina na mesma flor. Então, ela realizava o que a gente chama de autopolinização. Ela jogava o pólen que ela produzia da parte masculina na própria parte feminina dela, e aí uma flor de uma planta ervilha poderia se autofecundar, né? Fazer uma reprodução própria. Mendel realizou seus experimentos com a ervilha fazendo isso de uma forma não natural, ou seja, fazendo isso de forma artificial. Então ele foi lá, abriu a flor, como vocês podem observar aqui nessa imagem, de uma planta ervilha, coletou o pólen, que é da parte masculina dela, e levou para uma outra planta ervilha, em que ele cortou a parte masculina, ele castrou a parte masculina aqui dessa segunda planta ervilha e levou esse pólen da primeira para ela, jogando na parte feminina. Então ele fez um cruzamento entre essas plantas. E desses experimentos é que agora
vamos chegar nas nossas questões, né? Antes de apresentar aqui a questão para vocês, só reforçar aqui as características que Mendel estudou, né? Nesse período, com as ervilhas. Então ele estudou a forma da semente, lisa, rugosa, a cor da semente, amarela, verde, cor da flor, púrpura e branca, a forma da vagem, lisa e rugosa, cor da vagem, verde e amarela, posição da flor, axial e terminal, e a altura da planta, alta ou baixa. Bem, vamos lá. Os questionamentos aqui a respeito dos experimentos de Mendel, né? Vamos investigar aqui o experimento de Mendel. Então, como eu falei para vocês, Mendel utilizou as ervilhas. Ele pegou aqui uma ervilha naturalmente pura, que produzia sementes verdes, e cruzou com uma ervilha naturalmente pura, que produzia sementes amarelas. Como elas eram puras, ou seja, cada uma delas por várias e várias gerações reproduziam sempre a mesma característica, ou seja, essa daqui sempre produzia sementes verdes naturalmente, e essa daqui sempre produziu sementes amarelas. Então elas eram naturalmente puras. Ele chamou essa geração de geração parental, a geração dos pais. E aí fez esse cruzamento e ele obteve esse resultado aqui. A primeira geração, que é a geração F1, todas nasceram com sementes amarelas. Daí Mendel ficou um pouco intrigado, né? Todas nasceram com sementes amarelas, e cadê aqui a cor verde da semente? Por que nenhum descendente herdou essa característica? Fica aqui a nossa primeira pergunta aí para vocês. Por que de plantas que produzem ervilhas verdes com plantas que produzem ervilhas amarelas nasceram apenas plantas com ervilhas amarelas? Fica essa primeira questão aí. Vamos dar prosseguimento aqui ao experimento e depois a gente volta aqui para, enquanto vocês pensam, a gente volta depois para responder essa questão. Então, a partir aqui da geração F1, a primeira geração dos filhos, ou seja, todas as sementes amarelas que apareceu, vamos para o prosseguimento desse experimento. Olha só, dessa geração F1, que coletou aqui essas sementes e plantou para obter a geração F2, outras plantas, né? Plantou, esperou crescer, e olha só o que ele obteve. A maioria dessas plantas que surgiram eram de sementes amarelas, mas já teve uma quantidade menor de sementes verdes que apareceu aqui na segunda geração. E aí, para Mendel, e tenho certeza que agora na mente de vocês surge uma outra questão, né? Por que de plantas que produzem ervilhas amarelas podem nascer plantas com ervilhas verdes? Por que aqui, no caso, a cor da semente verde ela reapareceu? Então, pessoal, olha só aqui a resposta de Mendel, né, que vai ajudar vocês aqui nessas duas questões. Mendel concluiu que a característica que mais apareceu aqui, que no caso é a semente amarela, era dominante sobre a outra, que no caso aqui é a semente verde, que ele chamou de recessiva. Então nós temos aqui dois conceitos: dominante, a característica que apareceu mais, no caso semente amarela; recessiva, a característica que menos apareceu, no caso foi a semente verde. Então assim ele explicou dessa forma aqui a geração F2. Mas aí ficou aquela dúvida lá mais do início do experimento, né? Por que lá no início, no cruzamento de uma planta ervilha de semente verde com uma planta ervilha de semente amarela, apareceram todas amarelas aqui na geração F1?
não apareceu nenhuma com a semente verde. Então, segue a mesma ideia. Então, como existe a característica que é a dominante, que ela prevalece sobre a outra, aqui na primeira geração, a característica dominante, que é a semente amarela, ela prevaleceu sobre a característica recessiva, que é a semente verde. Então, ela se manifestou e a outra, que é a característica semente verde, ficou oculta, né? Ficou meio que, podemos dizer, ficou adormecida, né? Por uma geração. Isso nós sabemos que ocorre na genética. Ok, pessoal? Quero agradecer a vocês aqui a atenção. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida vocês podem deixar lá nos comentários, tá? Nosso canal. Se gostaram do nosso vídeo, deixa o like e até a nossa próxima aula.